Olá, bom dia, né? Reclamaram que não estavam vendo, tá aqui, com uniforme sim, não é a camisa do Leão, não, essa é do Santa Emília, e acertou quando coloca em azul marinho, vocês sabem disso. Hoje, quarta-feira, ou melhor, desculpa, né? Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho, nosso mês aí de julho, grande mês de julho, que a gente está de forma diferente esse ano, mas a gente consegue sobreviver. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje duas aulas. Vamos trabalhar essa página 137, bacana, com bastante calma. Tá? E quero que vocês abram aí o livro, dá um tempinho para vocês abrirem o livro aí na página 137, tá ok? Tá? E, uma vez já disposta a página aí para todos nós, vamos trabalhá-la, tá ok? Então, temos aí para os comentários do nosso exercício comentado, que a gente já trabalhou, está trabalhando já, das duas últimas aulas, e a gente segue o nosso roteiro aí com a oitava questão da página 137. Então, ele pede para observar o mapa aí da página 115, tá? E o mapa da página 115, eu estou puxando aqui, ok? O mapa da página 115 ele traz a Rússia e traz as repúblicas autônomas da Rússia. Tá? Então, vocês olham aí, vão analisar o mapa bacana, mas a gente sabe aí que a Rússia é considerada também uma coxa de retalho. Tá? Ele tem mais de 100 etnias, para a gente ter exemplo, 20% da população russa são de 100 etnias diferentes, até línguas diferentes, dialetos, podemos dizer assim, dialetos diferentes. Ok? Então, é uma situação muito delicada aí a questão da Rússia, ok? Ela, para se manter, né, a sua integridade aí federativa, né, tem que ser muita diplomacia, muita conversa política. Né? Então, ele pede aí para observar o mapa da página 115 e explique por que a Rússia é considerada um grande mosaico étnico religioso. E pergunta aí quantas repúblicas autônomas existem no país. Ora, é só conferir lá e saber, né? Aí essa questão tem o texto em cima também, né? É só ler a contextualização e analisar o mapa, você se descobre aí com toda a certeza. Então, comentada essa questão, vamos aí para a nona questão. Ele pede para ler a manchete e para a gente fazer as atividades que seguem. Né? Então, a manchete aí diz: ataque à igreja na Chechênia deixa 7 mortos, incluindo 4 atiradores. Isso daí, ele diz aí que o ataque na igreja e tal, isso foi uma manchete aí, uma divulgação, uma reportagem da revista Exame, está disponível aí no site do Exame, né, que é da empresa Abril de Comunicações. Tá? Então, tem aí o endereço do site, se vocês quiserem acessar, isso foi em 2019, 5 de junho de 2019. Tá? Então, aqui é o seguinte, a gente tem uma manchete falando da Chechênia. Tá? Então, o que é a Chechênia? A Chechênia é uma república autônoma também da Rússia. Tá? Quando aí que pertencia, que formava, era parte da União Soviética. Quando houve a desintegração da União Soviética, a Chechênia, sendo uma república autônoma, tentou se livrar, né, e implantar sua independência em relação à Rússia. É claro que a Rússia não deixou. Existem interesses aí econômicos, tá? A briga pelo território, mas todo território ele tem a sua natureza, e a natureza é que disponibiliza os recursos naturais, as riquezas naturais, para as sociedades aí se desenvolverem, as sociedades que estão estabelecidas nesse território, nesse espaço geográfico. Então, é claro que a Rússia não abre mão, né? Não deixa o processo separatista da Chechênia ter êxito, acontecer. Então, houve guerra, com toda certeza, houve conflitos, e a Chechênia, por ser em menor número, tem um exército muito menor, quase que inexistente na realidade, são pessoas aí, muçulmanos, inclusive, diferente da religião russa, que são
cristãos ortodoxos, na sua maior parte. Então, aí eles implantaram o terror para tentar superar aí e vencer esse processo separatista dele, mas até hoje não conseguiu. Tá, ok? Muito depois, de muita diplomacia aí, a questão ainda continua, a Chechênia ainda continua sendo uma república autônoma da Rússia, mas faz parte da Rússia. Hoje a coisa já está mais tranquilo aí, tá? Menos conflito. Então ele vem pedindo aí a letra A, né? Onde se localiza a Chechênia? Ora, isso daí é só a gente pegar o mapa da Europa ou o mapa da Rússia separado, você vai encontrar. É bem verdade que ele está lá banhado pelo Mar Negro, pelo Mar Cáspio, se não me falha a memória, né? Com toda certeza. Aí você verificando no mapa, você vai descobrir a região que a gente já trabalhou nas aulas passadas aí. Tá? Então, a primeira pergunta é essa aí, né? Onde se localiza a Chechênia? Sabemos que ela faz parte da Federação Russa. Né? E na letra B, ele diz aí que em 91 a Chechênia declarou sua independência. Explique o que ocorreu depois disso, contextualizando o fato noticiado na manchete. É só fazer a leitura do texto, né, que tem na página 116. A página 116, ele traz aí a Chechênia, traz aí todas as informações referentes a essa questão. Aí você vai fazer a leitura, vai fazer a interpretação do texto. Se quiser pegar mais informações, é só procurar mais, estudar outros livros, outros sites aí, além desse que está informado. Se achar nesse site aqui, você mata a questão tranquilo. Ok? Então, essa é a 9ª questão. A 10ª questão, uma vez explicado a 9ª, fazendo os comentários, ele vem trazendo aqui uma informação, né, que em 1999 tornou-se um protetorado internacional e, anos depois, conquistou a soberania plena, ainda não reconhecida por todos os estados da ONU. Né? Então, o texto trata aqui do quê? Aí tem a primeira, ou melhor, deixa eu ver aqui. Aí é para marcar com toda certeza. Né? Deixa eu dar uma olhada. Para marcar. Aí você tem, tá falando, o texto trata do Kosovo. Kosovo é de lá, tem a sua história aí, ok? Mas eu posso adiantar para vocês. Está lá na Iugoslávia, que a gente já trabalhou, antiga Iugoslávia. Tem a questão do País Basco também, tem que saber se está lá também inserido na questão aí da Iugoslávia. Tem a própria Chechênia aqui, que a gente já acabou de falar, e aqui da Sérvia. Então, a gente tem que saber qual dessas regiões aqui se tornou autônomo, se tornou um protetorado em 1999, um protetorado internacional, e anos depois conquistou a sua soberania plena, ou seja, é um país, ainda que não seja reconhecido por todos os estados que compõem a ONU. Tá? Tem estado que já reconheceu a soberania e tem estado que ainda não reconhece essa região como um país autônomo. Né? Então, saber aqui qual dessa região que está falando aí, ok? É só procurar. Né? Nós temos várias informações do Kosovo, temos informações do País Basco, temos informações da Chechênia e temos informações da Sérvia também. Aí são várias páginas do livro que você vai procurar. Então, a gente vai procurar um por um. Primeiro do Kosovo, depois do País Basco, depois da Chechênia, depois da Sérvia, ver qual é que bate com a informação aí que está disposto no comando da 10ª questão. Ok? Então, vamos lá para a 11ª questão. Ele fala aqui, uma região formada por província da Espanha e da França, na qual é falado o euskera, tá? A língua euskera. Acredito que seja isso. Tá? Na língua original, talvez seja uma pronúncia diferente. Tá? Eu já não sei quase falar o inglês bacana, quanto mais essa língua aqui. Tá? Mas tem no livro, tá? Ok? Só não tem a pronúncia como é falado. Mas se sabe que é uma língua falada numa região, numa província aí, que inclui
áreas, regiões da Espanha e também da França. Aí ele pergunta, a região é formada por províncias da Espanha e da França, no qual é falado o euskera. Qual é essa região? É a região do Cáucaso, é o País Basco, é a Chechênia ou é a Catalunha? Então, tem também, ok, com toda certeza vocês vão achar isso aí, nas páginas que estão os conflitos. Nós temos aqui na página 118 a desintegração da Iugoslávia, que você pode achar qualquer questão aí. Na página 119 tem a questão basca, ok? Temos aí outros conflitos também, até antes mesmo. Temos aí o conflito com o fim da União Soviética. Então, é só a gente procurar o que a gente acha. Basta lembrar aí que na Iugoslávia houve vários conflitos aí com o processo de desintegração da Iugoslávia. Essa região aqui formada por províncias da Espanha e da França também muito conflito aí, processo separatista. Há exemplo lá da Irlanda do Norte, que compõe o Reino Unido, que também é o processo separatista lá da Irlanda do Norte, sair do Reino Unido, se desintegrar, implantar e promover sua independência com relação ao Reino Unido, se unir com a Irlanda e formar uma república irlandesa de maioria católica. Essa é a questão lá da Irlanda do Norte. Mas quem está procurando saber sobre a Espanha e da França. Então, nós temos aqui essas 4 regiões. É só a gente procurar uma. Região do Cáucaso, qual é o problema? Região da Chechênia, qual é o problema? Região do País Basco, qual é o problema? Onde fica? Catalunha. Então, tudo isso aí, a gente sai procurando um por um. Se tiver dúvida, vai tirando as dúvidas até sobrar uma questão. Assim a gente consegue matar uma questão tranquila. Ok? 12ª questão. Aí vem a questão sobre as migrações internacionais. E como a gente está trabalhando o continente europeu, a gente já tem aqui logo página 120, 121 vai tratar essa questão. Então, a letra A, o que é que ele fala aqui sobre as migrações internacionais para a Europa? Letra A, a Europa sempre foi um continente de atração de imigrantes. Pede para a gente explicar. É verdade que no século XIX foi o inverso. Muita gente fugiu da Espanha, da Europa. Mas já no século XX, principalmente no final do século XX e início do século XXI, agora, a questão de 2000, 2005, 2010, 2015, estamos em 2020, e muita gente se direciona para o continente europeu, por vários motivos, inseridos aí no contexto. Então, ele pede aí para saber exatamente isso. A Europa sempre foi um continente de atração de imigrantes. Pede para explicar por que a Europa é um continente, é um polo atrativo migratório. Muitos migrantes se direcionam para a Europa. E a letra B, o que é que pede? Que países europeus mais recebem imigrantes e qual a origem dos principais grupos? Aí a questão ela é bastante complexa. Olha, veja bem, quando nós aqui do Brasil, a gente quer ir para a Europa, muita gente procura Portugal. Por quê? Logicamente, a gente teve aí uma origem portuguesa. Fomos colonizados, o Brasil, o território brasileiro, antes de ser constituído como um país brasileiro, ele foi, podemos dizer, invadido pelos portugueses, dominados, conquistado pelos portugueses e virou colônia portuguesa. Então, a nossa origem hoje do povo brasileiro, a nossa língua portuguesa, a nossa religião cristã, sendo católico, protestante, sem problema, é de origem aí europeia, principalmente o povo cristão, como os portugueses são. Então, essa é a nossa origem. Então, tem países africanos, países asiáticos aí que migram para a Europa e procuram alguns países. Então, é para entrar por essa seara. Aí a gente vai aqui, através das leituras, através dos mapas,
Tem mapas aqui do século XIX, século XX, que ele mostra a saída de imigrantes. A gente já teve essa aula, mas depois a gente vai fazer uma revisão sem problema nenhum. Do século XIX, início do século XX, a Europa era o contrário. O pessoal fugia da Europa. Hoje, o pessoal procura a Europa. Né? Tem essas origens aí todinha. Tá ok? Então, é isso que é para saber. E tem a questão da localização geográfica também. Tá? Então, tudo isso daí está incluído na resposta. Basta fazer a leitura no livro, tá? A contextualização, a interpretação e depois passar para o caderno aí bem, como sempre falo, tá? Identificar no caderno exercício, página 137, questão 8, questão 9, questão 10, questão 11, 12, que a gente está trabalhando agora. E, por último, vem aí, né? Pede para a gente observar a fotografia, e aí a fotografia está identificada, né? A identificação aí da fotografia. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar mais zoom. Né? Difícil. Bem, bora dar uma ampliada bacana aqui, para ver como é que fica essa fotografia. Ficou bem melhor agora, né? Vamos vendo aí, bora ver a identificação da fotografia. No rodapé está escrito aí, imigrantes concentrados em Rua de Paris, na França, isso em 2017. Tá? A gente vê aí pessoas de várias origens. Né? Aí tem brancos, tem negros, tá? Tem, não sei se é asiático tem um... Tá? O pessoal lá atrás não dá para a gente identificar muito. Tá? Então, analisada a foto aí, tem aí a letra A. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa? Né? Aí a gente tem que saber. E aqui embaixo, logo em seguida, pede para justificar. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer aí? Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa? Sim ou não? Tá? Se responder sim ou se responder não, a gente tem que justificar. Tá? E aí, justifique sua resposta relacionando a cena retratada. Tá? Então, a gente olha aqui para a foto, aí já imagina como é fácil responder uma questão dessa. Só tem que desenvolver, redigir bacana aí a sua resposta no caderno, identificando como a letra A da questão 13 aí, e anteriormente já identificada a página 137. E a letra B? Qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Tá? Então, a gente sabe que a xenofobia é a aversão ao estrangeiro, tá? A aversão ao que vem de fora. Tá? A aversão, tá? É o medo, o nojo, o asco, tá? Sentimento de revolta do que vem de fora. Isso é a xenofobia. A gente sabe que fobia significa medo. Mas aí o sentimento da xenofobia, quando a gente tem um medo, a gente se sente acuado e, às vezes, tem a reação aí de se defender atacando. E o xeno aqui, esse prefixo aqui, significa essa junção, é uma palavra, né, composta, ela... Aí significa o que vem de fora, o estrangeiro. Né? Na questão dos imigrantes, aí a questão, se é imigrante é porque está vindo de outras regiões. Tá? Então, a xenofobia aqui com relação à presença de imigrantes na Europa. Então, é uma questão aí muito boa. A gente sabe que as pessoas, quando vão fazer turismo na Europa, dependendo da sua origem, dependendo, às vezes, da sua cor, dependendo, às vezes, da sua condição financeira, ele é bem recebido. Até mesmo quando vai trabalhar, quando ele vai com um PhD, quando ele vai com um doutorado, pós-doutorado, uma mão de obra altamente qualificada, então ele é bem recebido nesse país. Mas quando a pessoa vai, né, com pouco estudo, com um índice de escolaridade muito baixo, ele é mal recebido, ou seja, a pessoa é pobre, é uma pessoa que não vai desenvolver trabalhos aí interessantes, que dê resultados econômicos para o país, então a pessoa é mal vista, ele sofre a aversão ao estrangeiro, a xenofobia. Então, tem aqui sobre xenofobia, na página 120,
são as migrações e a xenofobia, é só a gente parar aí e olhar, tranquilo, crise migratória. Página 123 vem falando aqui sobre a xenofobia, o surgimento aí de movimentos neonazistas, que perseguem pessoas, os skinheads, aqueles grupos aí de punk, careca, gordo, tatuado, que atacam principalmente o imigrante, que chega em condição já precária no continente. Então, é desenvolver a leitura aí, e fazer essa letra B da página 137. Ok, meu amigo? Vamos dar um suspiro aí, eu vou dar uma olhada se a gente já trabalha, mas eu acredito que nós temos somente a página 138 para a gente acabar. Não, tem 138, 139, daqui a pouco a gente volta. Tá ok? Beleza? Deixa eu ver aqui o que vai tratar a página 138. Bora ver aqui. Página 138 vai falar sobre as atividades, né? O mapa pede para observar o mapa para responder. Então, a gente tem aqui o mapa das atividades econômicas. Esse mapa aqui, vamos adiantar essa parada. Esse mapa aqui é da Europa, é um mapa temático, cujo tema são as atividades econômicas. Então, tem da agropecuária. Aí nós temos, deixa eu pegar pelo meu aqui, que está melhor de ler. Vocês vão lendo aí no de vocês, mas nós temos aqui, em verde claro, cultivo, área de cultivo. Uma grande área, tem uma enorme planície europeia aí, que são divididas em várias planícies, planície russa, planície que a gente já leu lá atrás, na questão do relevo. Nós temos aí área de pastagem, está nessa cor aí com um rosa bem claro, ou um lilás bem claro, área de pastagem. Nós temos aí em um verde escuro, área de floresta, já é bem pequeno a área de floresta, na Europa. Nós temos em lilás mais escuro aí, áreas com limitações para uso agrícola, que geralmente áreas elevadas, né? Não dá para desenvolver uma agricultura e pecuária em regiões montanhosas, em áreas elevadas. E temos aí a atividade da pesca. Ora, a gente já viu aqui que o continente europeu é todo cercado por mares e o oceano, que é o Oceano Atlântico. Então, nós temos a pesca aí de alto rendimento. Estamos vendo aqui, é a parte alinhavada aí na nossa, essa parte aqui no Oceano Atlântico, mas tem nos mares aí também, alguns mares, áreas que são bastante produtivas com a atividade pesqueira. Da indústria está aí em amarelo. Então, as áreas aí em amarelo aqui são áreas da área industrial. A gente sabe que a indústria não está em todo o continente europeu. Agora, onde ela se faz presente, é um desenvolvimento econômico muito forte. Temos de recursos energéticos, temos uma torre aqui, e temos um carrinho daqueles que andam no trilho, que entra no túnel lá da área das... Como é que podemos falar? Da área de mineração, para fazer a mineração. Então, esse carrinho aqui tem carvão, esse carvão é o carvão mineral, que é fonte de energia, né? A torre é petróleo e o carrinho aqui que anda no trilho das minas é o carvão mineral. Temos outro símbolo aqui que é de finanças, inclusive tem questões na prova, e a gente já trabalhou isso também. Aí nós temos o centro econômico financeiro, bastante importante. Temos vários, inclusive, aqui na Europa, mas a gente vê que predomina aqui na região central da Europa. Até deu uma levantada aqui. Mas tem outras áreas também, então a gente analisa aí a área de finanças, e aqui nós temos aqui uma máquina fotográfica aí no livro de vocês, a área de turismo. O turista ele é reconhecido pela sua máquina fotográfica. Hoje em dia, os celulares aí batendo fotos aí muito melhores que as máquinas fotográficas existentes, claro, não sei quantas profissionais são mais potentes,
Aí o pessoal sai batendo, mas vê alguém diferente batendo foto na sua região, você já saca que é turista. Né? Então, nós temos aí, né, o turismo ecológico, o turismo litorâneo, ora. Né? Se é litorâneo, claro, o litoral. Né? O turismo serrano, né? Aproveitar, e quem não mora perto de serra, vai aproveitar as serras. Né? E também o turismo histórico. Tem muitos países aí, né, que desenvolvem o turismo histórico, tá, no continente europeu. Não só no continente europeu, outros continentes aí, outras regiões com outros países, mas o continente europeu também. Ok? Então, essa aqui é a legenda do mapa que o comando da questão pede para a gente observar. Então, a gente tem que ler o mapa e para responder as questões seguintes. Tá? Aí, letra A. Em quais países europeus se encontra a maior área industrial da Europa? Ora, a gente já analisou o mapa, já sabe que são as áreas amarelas, é só ir lá ver quais são os países. Não aparece os países aqui, o nome dos países, mas eles estão delimitados, então a gente, se tiver dificuldade de identificar o país, vai no mapa, daí lá atrás, que tem o mapa político da Europa, que identifica todos os países. Então, tem que ter esse trabalhinho aí. Né? A letra B pede para citar 3 centros econômicos e financeiros da Europa. Né? Vai lá onde tem o desenho aqui, o símbolo, do centro financeiro, e vai procurar lá e acha qual é o país, sem problema nenhum, se responde. Letra C, as maiores áreas de pastagens concentram-se nos países da Europa ocidental ou oriental. Aí a gente tem a divisão da Europa, né? Ocidente, Oriente, e aí você vai identificar. Está com problema de identificar nesse mapa aqui, mentaliza o mapa e vai buscar lá o mapa de divisão, né? da divisão regional do continente europeu no período de saber o que é Europa Oriental, Europa Ocidental. Já estou dando a letra aí para você, para facilitar. Sem problema nenhum. Para essa finalidade dos comentários em cima do exercício. Tá? Letra D. Que país da Europa possui áreas de relevância turística? Ora, é só procurar no mapa o símbolo do turismo, saber qual é o turismo praticado, qual é a relevância, sabendo que o turismo em toda a sua plenitude, ele é muito importante. Por quê? Porque o turista ele traz, traz receita para a região, ele traz verba para a região, ele vai gastar. Então, podemos dizer, o sistema financeiro ele vai girar, ele traz aí movimento na economia. Tá ok? 15ª questão. Embora a agropecuária se destaque dos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há o maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. O que explica esse fato? Tá? A gente vai entender aí. Onde é mais necessário a mão de obra e onde a mão de obra é dispensada. Então, tem região aí que trabalha com uma certa desenvoltura, não vou falar, que senão vou responder a questão para vocês. Né? E tem outras regiões que precisa de mais mão de obra, né? E que não consegue trabalhar com um número de mão de obra muito pequeno. Muito, muito fácil isso, porque a gente já trabalhou isso, inclusive na primeira avaliação que a gente trabalhou o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Tá ok? Aí no desemprego estrutural a gente consegue matar essa parada. 16ª questão. O que é que ele diz aí na página 138, né? Na Europa existem políticas protecionistas direcionadas à produção agrária. Sobre isso, responda. Quais são os objetivos dessas políticas? Nós já trabalhamos isso. É só ir lá atrás nas atividades agrárias. Deixa eu ver se eu acho que já passei até. Indústria, tererê, tarará, energia nuclear, que a gente nem estava. Página 126. Página 127 tem as políticas agrícolas. A política agrícola comum praticada na Europa. Outros países têm também. E entre elas está
o protecionismo, né? Protecionismo econômico na agricultura. Isso existe na indústria também, ok? Na prestação de serviço também, mas aqui a gente está trabalhando na agricultura. Então, a Europa pratica o protecionismo econômico na atividade da agricultura e da pecuária. Tá? Então, saber lá o que é esse protecionismo. A página 127 vai responder isso. Basta você ler e interpretar bacana, você consegue responder tranquilo. Letra B. Quais medidas fazem parte dessas políticas? Está lá também. Você vai ter que ler, eu não vou responder aqui para você. Né? Letra C. Que novas medidas vêm sendo adotadas para acompanhar a tendência do mercado de alimentos? Tá? Também tem o texto lá, ok? Que você vai fazer a interpretação desse texto e responder. Não é bicho de sete cabeças, basta você resumir, que consegue aí saber as novas medidas que vêm sendo adotadas para acompanhar a tendência do mercado de alimentos. Está lá também na sequência, tá? Ok, meus colegas? Então, essa é a nossa aula de hoje, a página 137 e a página 138. Na próxima semana, na quarta-feira, acho que dá tempo ainda, a gente trabalha, já trabalhou a 138, praticamente a gente terminou o nosso conteúdo, nosso exercício sobre o continente europeu. Próxima aula, uma vez a gente tendo tempo para isso, a gente faz uma revisão bacana, justamente nos pontos aí que vem sendo abordado na nossa prova. Ok, meus colegas? Então, aqui eu me despeço, a gente se encontra semana que vem, hoje sexta-feira, muito importante. Tá? Já tem aí alguns bares e restaurantes abrindo, mas fique em casa. Né? Vamos ainda fazer nossas atividades de sexta-feira em casa. Um abraço, fique com Deus, tá ok? Tchau para vocês. E aí, eu vou desligando aqui, passa a régua.